Então, mais uma vez, boa tarde a todos, né? Hoje, dia 7 de junho de 2021, segunda-feira, iniciando mais uma semana. Agora, nós vamos iniciar nosso conteúdo, né, de hoje. Realmente, estamos gravando aqui. E primeiro quero saber como é que foi fazer o exercício, se foi tranquilo, se deu para entregar numa boa. Não cheguei a conferir ainda as entregas, né? Eu vou conferir agora durante a semana, até para a gente não deixar tudo para o final e ficar até acumulado para mim, mas até a sexta-feira eu vou corrigir essas atividades aí. Eu vi que tem pouquíssimas pessoas que não enviaram ainda, então nesse caso aí, se tiver alguém que não enviou, né, que envie até o máximo aí hoje ou amanhã, né, para poder contar a nota 100%. É só uma pessoa que não mandou, na verdade. Então, tem que acelerar aí para a gente corrigir direitinho. Como é que foi a experiência suas? Deu para aprender direitinho? Pegou lá os exemplos, fez as atividades numa boa? Quer que foi tranquilo, né, Sara? Pode falar, Joyce. Foi tranquilo também. Só a questão 6 que eu não consegui fazer. Parecia ser a mais simples, mas para mim foi a mais difícil. 6. Deixa eu ver qual é a 6 aqui, que eu não estou lembrando pelo número. Sim. Classificação dos atletas, né? Legal. Essa aí, ela a gente pode fazer, inclusive, aqui no iniciozinho da aula. É uma coisa bem rapidinha, a gente faz para pegar o jeito. Até porque o que a gente vai fazer é uma sequência, né? A gente tem que entender bem esses exercícios anteriores aí. Acaba que só vai aumentar um pouquinho o grau de dificuldade, mas nada além daquilo que a gente está vendo dentro da aula aqui, né? Então, os exemplos que eu passo para vocês, normalmente, são as coisas que a gente trabalha nos exercícios. Alguém mais com uma dúvida específica, né? Eu vou até repetir a número 6 aqui, vou fazer com vocês. Pedro, João Pedro, Vinícius, Gabriel, Marcele. Professor, Yeah. a minha mandei incompleta, né? Pelo menos para ter consideração de que eu tentei fazer. Só que aí você fazendo a correção aqui, eu posso corrigir ela e mandar de novo? Manda antes de eu olhar. Você Sim, falou que vai corrigir. sim, tudo bem, tudo bem. Darlene tá entrando aqui agora. Vou ver a carinha dela aparecendo. Boa tarde, Darlene. Então vamos lá, eu vou fazer aqui essa número 6 com vocês, e aí a gente continua o conteúdo, né, mais conteúdo da disciplina. Tem muita coisa para a gente ver, programação web realmente é bem interessante. Tem bastante coisa. Vamos lá. Deixa eu pegar aqui, vou jogar a telinha de vocês aqui para cima. Estou acompanhando o chat aqui. Então, para Pedro foi de boa. Marcelo também, foi mais ou menos. João Pedro foi suave, tranquilo, né? Beleza. Sara também tá tranquilo. Já tinha falado aqui. Ok. Beleza. Deixa fechar essa telinha aqui. Isso aí. Então vamos lá, vou dar uma olhada aqui na número 6 novamente, né? Até quem fez também é importante acompanhar para saber se ficou tudo certinho.
Aqui está pedindo para criar uma página de formulário, usando o método post, que vai ler a idade, o nome e a idade de um atleta. Então tem aqui um exemplo do formulário que pode ser feito. Não necessariamente tem que ser igualzinho, se vocês quiserem formatar, pode formatar, né? Pode ficar à vontade para fazer a formatação. E o que a gente vai ter que fazer é classificar a categoria do atleta de acordo com a idade que foi informada no formulário. Então, se foi até 13 anos, vai ser categoria mirim, de 14 a 17 juvenil, de 18 a 22 sub-23, de 23 a 35 é adulto e acima de 35 é master. Então essa aqui é a classificação que a gente vai fazer. E o resultado aqui, ele pode aparecer mais ou menos dessa forma. Isso aqui é um exemplo também, que vocês podem formatar também a saída do jeito que vocês quiserem, né? Tem aqui a classificação do atleta, o nome, a idade e a classificação de acordo com a idade. Então, vocês percebem aqui que a idade do exemplo é 27, ele está nessa categoria aqui, ó, entre os 23 a 35, que é adulto, né? Então, aqui está certinho. Deixa iniciar aqui, então, né? A primeira coisa que a gente pode fazer, que é algo mais simples, que é o formulário HTML. Então, a gente vai lá na plataforma, Replit, entra aqui na plataforma, clica no botãozinho para entrar, coloca o usuário e a senha, vai aparecer a plataforma aqui para vocês e a gente vai criar um novo projeto. E eu vou colocar aqui, classifica atleta, opa, não é aqui, coloca do lado, né? Aqui eu escolho a linguagem, PHP Web Server, já está mostrando aqui para mim. Vou colocar aqui, ó, classifica atleta, o nome do meu projeto. E clicar no botãozinho para criar esse projeto aqui. Esperar aqui um segundinho. Ele apareceu aqui para mim agora a página. Deixa eu tentar aumentar um pouco aqui. Isso. Acho que fica melhor para vocês. Tá aparecendo a página. E a primeira coisa que eu vou fazer... Espera aí. Fechar um tanto de coisa aqui que não estou precisando agora, para não me atrapalhar. Aí. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui vai ser esse formuláriozinho de classificação, né? Então, eu entrei aqui no projeto, ele já vem padrão desse jeito, e eu vou criar o formulário desse atleta. Então, eu vou colocar aqui, ó, formulário, classificação, atleta. Isso aqui é o título da página. Dentro desse formulário, eu posso apagar esse negócio aqui por enquanto, colocar aqui o form, method, né, que ali está pedindo para usar o post. Vocês lembram qual é a diferença do get e post aí? Quem fala aí para mim? Qual é a diferença, gente? Do get e post? Ninguém? O post mostra os negócios na URL diferentemente do get? Ou confunde de novo? É o contrário, Pedro. De novo. Não é isso mesmo. Esse aí é bom que vai gravando, né? Quando a gente faz o envio dos dados através desse método post, eles vão para a página que vai receber de forma escondida. Então a gente não mostra nada, ele envia as informações para a página de forma mais sigilosa. Agora, quando eu uso o método get, os dados do formulário eles vão na barra de endereço do navegador. Então a gente consegue visualizar essas informações na barra de endereço. Então aqui eu estou
colocando os elementos, né, do formulário que a gente precisa para fazer o envio das informações. Aqui é pouca coisa, né? São só esses dois campos. A gente for olhar aqui rapidinho, dá para fazer. Deixa eu executar aqui, ó. Aí, ó. Nome, idade e enviar. O formulário já está pronto. Se eu quiser, eu posso colocar um cabeçalhozinho aqui, né, para identificar. Igual aqui está escrito, ó, classificação de atleta. Aí eu posso escrever aqui, ó, classificação de atleta, para identificar, ó. Nome, idade, os campos, botãozinho de enviar, igual está aqui. A página que a gente visualiza agora essa formação. Não estou preocupado com a formatação nesse momento, né? Até para a gente agilizar aqui, mas isso aqui é o básico mesmo para a gente poder fazer o que a gente quer. Aí, beleza. O formulário está pronto, né? Mas eu preciso saber qual é a página que vai receber essas informações. Beleza? Então, o que eu vou fazer? Eu vou criar um novo arquivo, né? A gente vem aqui nesse iconezinho, adicionar arquivo, né? Add file. Ou então, no celular, ele aparece os 3 pontinhos, né? Que você clica lá e mostra lá as opções, entre elas essa opção aqui de adicionar arquivo. Mas é sempre mais ou menos a mesma coisa. Então, vou clicar aqui em adicionar arquivo, vou colocar assim, ó, recebe underline dados.php. Esse nome aqui pode ser o nome que vocês quiserem, né? Pode ser o nome mais simples possível. A estrutura desse arquivo, ele precisa ter todo aquele formato HTML básico que a gente já conhece. Então, aqui eu já tenho, nessa página aqui que a gente abriu. Então, eu vou copiar isso aqui, para não precisar ficar fazendo isso aqui novamente. Eu vou copiar esse código aqui, né, do arquivo de exemplo que a gente já tinha aberto no início do projeto, e vou colar nesse novo arquivo aqui que nós acabamos de criar. Aí, aqui eu vou mudar o título, em vez de formulário eu vou colocar resultado, classificação de atleta, e aqui embaixo eu posso tirar o form, né? O form não é um elemento que eu vou usar agora, que eu simplesmente vou imprimir as informações para ficar mais ou menos parecido com isso aqui. Não precisa ser igual, né? Só para a gente adicionar. Então, vai ter aqui o nome, vai ter o nome. Opa, já tem, né? Posso aproveitar aqui. Opa. Nome, idade e categoria. Então, aqui eu vou apagar esse negócio aqui, ó. Então, aqui vai ter o nome. A gente vai imprimir o nome. Vai imprimir a idade. E vai imprimir a categoria aqui também. Certo? Então, por enquanto aqui não tem nada, né? Só tem HTML. Aqui, se a gente for ver, são marcações comuns que nós estudamos no módulo passado, lá de desenvolvimento web. Aqui a gente só tem comando básico mesmo. Não tem programação nenhuma ainda por enquanto, mas a gente vai colocar agora. Só um detalhe, né? Nós temos essa página aqui que vai receber os dados, recebe dados.php. Para eu realmente enviar esses dados para cá, eu preciso vir nessa página aqui do formulário e dentro desse form a gente vai adicionar um métodozinho que chama action, né, um atributo que chama action, e dentro desse atributo a gente coloca o nome do arquivo que vai receber os dados. Então, esse arquivo estando na mesma pasta, né, que é o caso aqui, ó, a gente simplesmente coloca o nome desse arquivo, né, recebe dados.php. Então, agora, as informações que eu digitar nesse formulário, elas vão ser passadas para esse arquivo aqui. Agora sim, é interessante eu fazer a programação para receber as informações, né? Então, deixa eu atualizar aqui, ó, só para vocês visualizarem. A página ela já vai começar a receber os dados, porém, eu não vou conseguir exibir nada ainda, né? Porque eu não fiz programação nenhuma lá ainda. Mas nós vamos colocar aqui, ó, nome Daniel, colocar aqui idade
e clicar no botãozinho de enviar. Ele mostra tudo em branco, né, porque a gente não colocou nada ainda para receber esses dados, mas vamos colocar agora, né? A página está em branco aqui por enquanto. Mas vamos lá. Então, o que a gente faz aqui de programação? Então, eu vou clicar aqui ó, em recebe dados.php e agora a gente vai colocar aqui, ó, pode ser no início da página, pode ser aqui no meio, mas não tem um local específico não. Aí eu vou colocar aqui a marcação PHP e vou declarar uma variável, colocar com nome, né, para facilitar. Declarar uma variável que chama nome. Essa variável vai armazenar o valor daqui desse formulário aqui, ó, dessa variávelzinha do formulário. Então, como a gente está usando lá o método post, aqui, ó, post, então, para eu receber esse dado, eu coloco cifrão, underline, post, abro um colchetezinho, coloco aspas, e dentro dessas aspas, eu adiciono o nome do campo que eu quero receber a informação, que é esse aqui, nome, né? Então, eu vou colocar aqui, ó, nome, ponto e vírgula. Aí agora, eu venho aqui e recebo a idade. Eu faço a mesma coisa, né? Declaro a variável que recebe a idade, coloco o cifrão, post, colchetezinho, pego o nome do campo que eu quero receber, que é a idade. Aqui tá fácil, né? Mas às vezes é bom conferir só para não errar. Porque às vezes o campo pode estar com nome diferente também. Né? Que se eu quisesse colocar um outro nome, eu poderia. Isso aqui tem que ser de acordo com o que eu coloquei aqui entre essas aspas. Então a idade eu vou receber aqui, ok? E a categoria, como que a gente define? A categoria é de acordo com essa classificação aqui, ó. Então a categoria está de acordo com essa tabela. Então, nesse caso, nós fazemos uma verificação. Né? Então, a verificação usa aquela estrutura condicional que nós vimos na aula passada para poder trabalhar essa categoria. Então, como é que eu faço isso? Usando a idade, né? A partir da idade que a gente vai fazer essa verificação. Então, se for menor ou igual a 13 anos, se a idade for menor ou igual a 13 anos, então a categoria vai ser mirim. Eu posso até declarar uma variável aqui, ó. Categoria igual a mirim. Na hora de imprimir lá fica mais fácil. Categoria é igual a mirim, quando for a idade menor ou igual a 13 anos. Agora, se for de 14 a 17, vai ser juvenil. Então, no caso aqui, ó, posso fazer assim, ó. Se não, se, else, if, né? Se não, se, aí, idade maior, achou? Tudo bem. Idade maior igual a 14 e, outra condição, né? Idade menor igual a 17. Aí vai ser o que? A categoria juvenil. As outras, elas seguem mais ou menos o mesmo princípio. Então, vou copiar aqui, ó, e só trocar os valores, ó. Se não se a idade for entre 18 e 22, então, 18 e 22, aí a categoria vai ser sub-23. Agora,
se não se a idade for de 23 a 35, de 23 a 35, aí a categoria vai ser adulto. Agora, a condição final, posso colocar se não, né, que seria todo mundo acima dos 35 anos. Então, se não, não preciso nem escrever acima de 35, né, porque se a gente for olhar aqui o intervalo que vai sobrar é tudo que está acima de 35. Se não, a categoria vai ser igual a Master. Beleza? Aí eu já tenho as 3 variáveis aqui para imprimir, né? Eu tenho aqui, ó, as 3 variáveis. Na hora da impressão, né, eu posso fazer assim, né? Vem cá, ó. Posso facilitar aqui, vou recortar essa partezinha, colocar aqui embaixo. Só que agora eu vou jogar aqui, ó, eixo, esse eixo é para imprimir, eixo nome, ponto. Nome da variável, nome, BR. Um eixo, idade, nome da variável, idade, pontinho, BR. O BR eu tenho que imprimir para não ficar junto, né, um do outro. E o eixo, categoria, pontinho, esse pontinho é para juntar, né? Um texto com outro. Aqui eu não preciso colocar BR porque eu não sei, eu não tenho mais nada embaixo. Mas se eu tivesse, eu poderia colocar o espaço também. Não tem importância não. Né? Então, lembrando aqui a impressão final, esse eixo é o comando de escrita na tela, aí pega um conjunto de caracteres, né, o que está entre aspas, quando eu coloco o pontinho, eu vou adicionar um valor de uma variável aqui, então eu coloquei o variável nome, então a gente vai imprimir o nome aqui no lugar dessa variável, esse pontinho é para adicionar mais um conjunto de texto, que vai ser o BR, né, e a gente faz a impressão até o final. Então, basicamente, é isso aqui que a gente precisa para completar essa número 6. Você vê que rapidinho a gente consegue fazer. Vamos testar, né? Primeiro aqui no formulário, vocês viram o formulário bem simples. Vou colocar aqui, ó. Quem chegou aí por último, boa tarde, né? Tem o Lucas, quem mais que chegou depois aqui? A Patrícia também, né? Não tinha dado boa tarde ainda. Vou colocar aqui, ó, Lucas, a idade, 18 anos. Vou clicar aqui em enviar. Aí aparece aqui, ó, o nome dele, Lucas, a idade 18, categoria sub-20. Né? Como é que funciona isso aqui? Né? Vamos dar uma olhada aqui nos 2 arquivos. A gente fez o formulário básico em HTML, usando o método post, isso aqui é importante, é o método post. Tem 2 campos apenas, o campo nome e o campo idade. E a gente está enviando esses dados para esse arquivo que chama recebedados.php, que a gente criou ele dentro da dentro do nosso projeto, né? Vamos chamar assim. Teoricamente é dentro da nossa pasta, né? Mas vamos colocar dentro do nosso projeto. Então o arquivo estava aqui. A gente pegou esse arquivo, né? Fez a recepção dessa variável dos formulários, ou seja, então a gente criou aqui, ó, a variável nome e recebeu o valor da variável do formulário a partir dessa linha aqui, ó, cifrão post nome. Então a gente recebeu o valor do nome. Aqui embaixo a gente recebeu a idade, né? E fez a verificação dessa idade com os condicionais para chegar na categoria.
né, para a gente imprimir esse resultado certinho do jeito que está aqui, beleza? Então, a número 6 era basicamente isso aqui, né? Era você receber as variáveis, nome, idade, a partir da idade, usar a estrutura condicional de if, se não se não, para a gente chegar lá na hora da impressão e mostrar tudo certinho, nome, idade, categoria do atleta, certo? Então é bem tranquilo, ó. Se a gente for olhar, colocar aqui. Joyce tem 15 anos, só colocar aqui, ó. Juvenil, ó. Então tá certinho, né? Se a gente for testar todos os valores aqui, a gente vai ver que eu colocar aqui 40. Então é master. Adulto. Vou colocar um mirim aqui. Mirim com 10 anos. Olha lá, abaixo dos 13. Então tá certinho. Todas as classificações estão batendo corretamente. Ok? Então parece, às vezes, que dá um pouquinho de trabalho, mas aqui é mais tranquilo do que parece, né? Ser. No final das contas, quando a gente faz assim, fica tudo mais fácil. Como eu falei, eu vou olhar o exercício essa semana, né? Quem não mandou ainda, aproveitem para mandar lá, até corrigir se for o caso também. Não tem importância não, o negócio é fazer. Não importa com a nota suas, não. Esse negócio de nota, né, eu quero que você tire 100%. Não estou preocupado em tirar a nota de ninguém, não. Mas só vai tirar também se fizer, né? Só vai ter nota se fizer. Beleza, gente? Tranquilo? Beleza, né? Aí, vamos lá. O que a gente vai tratar hoje aqui na nossa aula? Estruturas de repetição, né? Estrutura de repetição dentro do PHP. A gente tem uma linguagem de programação poderosa na mão, né? Por mais que ela execute pela web, mas tem tudo que uma linguagem de programação desktop, né, tem. Então, a gente tem muita coisa aí para ver. Vou criar um novo projeto aqui. New Reply. PHP Web Server. Vou colocar aqui, ó. Repetição. Criar projeto. Abrindo. Para que a gente usa a estrutura de repetição? Vamos ver aí, quem sabe. A palavra é bem simples, né? Vai repetir alguma coisa? É isso mesmo. É isso mesmo. É João Paulo que tá com o nome de Patrícia, que você entra com o nome de Patrícia aí, você engana a gente. Ah, é difícil demais. É complicado demais quando você compartilha o computador com mais de uma pessoa, aí fica difícil. Só um minuto. Não, agora continua, já sei que é você que tá aí. Agora pode continuar, não tem importância não. Vamos lá. É porque às vezes a gente, na hora que bate aqui, ó, igual você falou, eu identifiquei, mas às vezes bate o nome aí, você não, não identifica no momento. Tanto é que eu dei boa tarde para Patrícia, não sei se você reparou. Vamos lá. Escultura de repetição como o João Paulo falou, é para a gente repetir coisas. Né? Se eu quero fazer algo mais de uma vez,
é interessante, às vezes, a gente usar esses artifícios da estrutura de repetição para poder agilizar nosso processo na programação. Então, vamos dizer aqui que eu quero imprimir uma mensagem. Isso aqui não é muito comum de acontecer, né? Mas vamos colocar que eu quero imprimir uma mensagem várias vezes, a mesma mensagem. O que eu posso fazer? Usar a estrutura de repetição. Né? Como é que eu vou usar? Tem duas estruturas aqui primordiais. Uma estrutura que eu chamo for e outra estrutura que chamo while, certo? São duas estruturas diferentes, mas elas têm um objetivo parecido. Tem uma diferençazinha entre elas que eu vou explicar para vocês agora. A estrutura for, ela tem uma definição, assim, de quantas vezes eu vou executar determinados comandos, os comandos da estrutura de repetição. Então, for, normalmente, eu vou usar quando eu sei que eu vou precisar executar o negócio 3 vezes, 10 vezes, 15 vezes. Né? Eu sei o número de vezes específico que eu vou moscar aquilo. Então, vamos dizer que eu vou moscar a mesma mensagem na tela 5 vezes. Então, eu venho aqui, ó, coloco assim, ó, for, que é uma estrutura, variável i, né, pode ser x, pode ser y, pode ser a variável que eu quiser, i é igual a 1, aí x ou i menor igual a 5, e i mais. Ah, que negócio é esse complicado, tem ponto e vírgula aqui, cheio de coisa. Espera aí que eu vou explicar para vocês. Vocês estudaram lá a introdução à programação, estrutura de repetição? Tenho certeza que sim. E lá tinha uma estrutura que chamava para, né? Para ir de 1 até 10, faça. É exatamente isso aqui que eu estou escrevendo. Só que aqui a gente escreve de uma forma um pouquinho diferente. Então, dentro do PHP, a gente coloca dessa forma, for, né, que eu dou o valor inicial, então eu estou usando a variável i, que começa com 1. Essa variável i, ela vai executar até 5. Então, eu coloco uma condição para que ela funcione até 5. Ou seja, enquanto o i for menor ou igual a 5, eu vou fazer minha repetição, certo? Então, aqui eu estou falando que eu vou executar meu for nesse tempo aqui, enquanto o i for menor ou igual a 5. E aqui, ó, eu coloco como que esse for vai reagir. Se ele vai de 1 a 1, se vai de 2 a 2, se vai de 3 a 3. Quando eu coloco i++, ele vai de 1 a 1. Então, o i passa de 1 para 2, de 2 para 3, 3 para 4, 4 para 5, até chegar em 6 e parar. Em 6 ele já não entra mais na estrutura de repetição, porque ele está fora dessa condição aqui. Então, essa condição ela precisa estar verdadeira para eu executar essa estrutura. Então, vou colocar aqui, ó, print olá. Quer ver? Colocar o BR, de quebrar a linha, né? E ponto e vírgula aqui para executar. Vou rodar esse negócio aqui, ó. Ó o que vai aparecer. Olá, 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 olá. São 5 repetições, certo? Então, i vale 1, imprime uma vez. Quando valer 2, imprime a segunda vez. 3, segunda vez, terceira vez, até chegar na quinta vez, assim por diante. Terminou isso aqui, ele parou, né? Ah, vamos dizer que eu quero pegar agora a impressão na sequência um pouquinho diferente, a sequência que vai de 1 a 10. Como é que eu faço isso? Estrutura muito parecida. Posso usar o i novamente? Posso. Posso usar outra letra? Posso também. Essa letra aqui é a variável que a gente chama de variável de controle, que vai receber o valor inicial e vai ter a condição de parada também, né? Então, enquanto o x for menor ou igual a 10,
a gente vai fazer a estrutura de repetição somando mais um, então x mais mais. É muito simplificado, né, na hora de imprimir, fica até mais difícil às vezes a gente enxergar, mas, né, é bem tranquilo até. Eu vou colocar o eixo x vai imprimir um número, né, já que o 1 ele vai de 1 até 10, e vou colocar um eixo BR também, que é para quebrar a linha e não ficar com os números todos um do lado do outro, senão ia ficar tudo junto, né? Vou executar aqui novamente, ó. E ele mostra para mim agora a sequência, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Né? Por conta desses comandozinhos aqui. Né? Vocês veem que é muito poderoso o que a gente pode fazer. É muita coisa interessante aqui que pode sair, certo? Qual é a outra estrutura? A estrutura while, né? A estrutura while a gente chama também de enquanto. Foi outra estrutura que vocês estudaram lá na introdução à programação. Então, essa estrutura, a gente coloca a condição também, só que a formação dela é um pouquinho diferente. Eu vou colocar aqui, ó, a variável inicial, vou chamar de y para a gente não confundir, né? Deixa tudo separado. Y é igual a 1. Eu vou imprimir de 1 a 10 também. Agora, enquanto o y for menor ou igual a 10, a gente vai fazer o que está dentro da estrutura de repetição. O que eu vou fazer? Eu vou imprimir o valor de y, que começa com 1, para ele não ficar junto um do outro, a gente joga um BRzinho, né, para os números ficarem separados. E aqui eu preciso fazer algo que é aumentar o valor de y, porque se eu não aumentar o valor de y, ele sempre vai valer 1. Se esse y sempre valer 1, a gente vai entrar na estrutura aqui, que eu chamo de estrutura de repetição de loop infinito, porque ele vai sempre entrar nessa condição verdadeira, executa e volta, executa e volta. E esse valor não vai se alterar. Então, como ele sempre vai ser menor ou igual a 10, ele sempre vai estar fazendo essa mesma repetição e não vai sair daqui. Então, a gente precisa aumentar o valor de y para ele chegar a 11 e parar. Então, eu coloco assim, ó, y mais, eu posso fazer desse jeito, igual a gente já tinha visto aqui, ou então posso colocar y é igual a y mais 1. Isso aqui também funciona. Agora, ó, eu executar novamente, ó, vocês vão ver que eu vou ter a primeira sequência de 1 a 10, que é essa estrutura for, e outra segunda sequência de 1 a 10, que é da estrutura while, que é enquanto. Né? Então, são duas estruturas de repetição, estão fazendo a mesma coisa, só que de forma um pouquinho diferente. Vocês estão percebendo, né? Aqui a gente escreveu mais direto, ó, o valor inicial entra aqui, condição, valor de incremento da variável fica no final. Aí aqui nós declaramos a variável, fizemos a verificação da condição, ele vai executar a instrução, aumenta o valor e por aí vai. Então, isso aqui é uma sequência. Deu para acompanhar esses códigos aqui? Ou eu preciso explicar um pouquinho mais para vocês? Vai ter mais exemplo, é só para saber se até aqui tá ok. Muito, tá tranquilo. Ótimo, tudo bem. Tudo bem, João? Beleza, Sara? Aí você estava fazendo café na hora da aula?
Eu tô doido para tomar um café também, mas não posso. Pois é. Quando for escrever, fica de boa, né? Qualquer coisa, você pega aí depois. Tô querendo tomar um café também, já tô com fome. Eu almocei já foi, tem bem tempo. Tem que esperar terminar a aula para tomar café direitinho, né? Então vamos lá. Aí a gente tem aqui, ó, escultura de repetição. Vocês já viram como é que funciona. Agora, quando que eu vou usar isso na verdade? Dentro da programação web, né, isso eu falo a questão mais prática mesmo. Onde que eu mais uso escultura de repetição é quando eu faço a listagem de valores de bancos de dados dentro da página, né? Porque normalmente a gente tem assim, ó, a, tem uma tabela que armazena valores, certo? Então, vamos dizer que tem uma tabela lá que chama contato. Essa tabela contato tem um campo código, nome, telefone e e-mail. E dentro dessa tabela eu tenho várias linhas. Quando eu quero mostrar o resultado dessa tabela dentro da minha página web, eu posso fazer uma programação e para eu executar a varredura das linhas, a gente precisa usar um comando desse aqui, né, com escultura de repetição, para imprimir os resultados lá. Então, isso aí a gente vai ver mais para frente, né, um bocado de execução prática disso aqui mesmo. Isso aqui a gente usa bastante quando está trabalhando com banco de dados. Beleza? Então, o uso disso aqui é bem legal. Dentro do próprio estrutura de repetição, a gente tem uma estrutura um pouquinho diferente, que é a estrutura que a gente chama de for each, né, que ela faz uma leitura de dados de uma variável que a gente chama vetor. Né? Não sei se vocês lembram o que é um vetor, provavelmente vocês devem ter estudado isso também. Né? O vetor nada mais é que uma variável que pode armazenar mais de um valor. Então, eu posso ter uma variávelzinha lá, que é um vetor, que armazena 5, 10 valores, 20 valores e etc, né? Então, uma variável simples, né, igual essa aqui, ó. Quando a gente coloca aqui, ó, y igual a 1, ela está armazenando um valor só. Agora tem variáveis especiais, que a gente chama de vetores, que a gente pode armazenar muita coisa dentro dela, certo? Isso é muito comum também dentro da nossa linguagem. Né? Então, eu vou mostrar para vocês como que a gente faz isso aqui. Vou colocar aqui na linha de baixo, né? Como é que é um vetor? Vou chamar aqui, ó, frutas. Em PHP a gente usa vetor muitas vezes, principalmente com banco de dados também. Aí eu vou chamar aqui agora um comandozinho, vou colocar aqui array. Array significa vetor, né? E esse vetor aqui, que eu dei o nome de frutas, ele vai armazenar nome de frutas. Vou colocar aqui, ó, banana, é o primeiro valor. Segundo valor, laranja. Opa. Terceiro valor, maçã. Vou colocar quantos eu quiser, né? Aqui é só jogar uma vírgulazinha, escrever o nome entre as aspas, por conta que eu quis colocar um vetor de nome de frutas. E aqui então eu tenho 3 valores, certo? 3 valores dentro da mesma variável. É uma variável especial. Eu quero imprimir tudo que tem dentro dessa estrutura. Então, eu posso usar um comando, como eu falei, for each, que é uma estrutura de repetição também. For each. Coloca assim, ó. For each frutas.
S, colocar F. O que significa esse F aqui, ó? Esse F, ele vai receber o valor de cada fruta que eu tenho. Então, o F vai receber banana, primeira vez, depois vai receber laranja e vai receber maçã. Então, na hora da impressão, eu coloco assim, ó, eixo F, eixo BR para quebrar a linha e não ficar com o texto junto. Quer ver, ó? Vamos executar. Olha lá, ó. Banana, laranja, maçã. Então, isso aqui, ele pega tudo que tem dentro desse vetor e começa a mostrar os valores desse vetor. É muito comum também que a gente encontre um vetor de números. É uma sequência numérica. Só que aqui é a mesma coisa. Se a gente for olhar, é exatamente a mesma coisa. Não tem segredo nenhum. Não necessariamente tem que ser uma sequência certinha. Posso pular os números aqui que eu quiser, ó. Eu não coloquei entre aspas aqui, porque é o número inteiro, né? Se eu quiser imprimir esses números aqui, eu posso usar o mesmo comando. Aqui, ó, números, que é o nome do vetor, s, e o nome da variável que eu vou colocar para ler esses números. Aqui também eu posso definir qual eu quiser, viu? Precisa ser uma letra só também, não. Beleza. Vou executar aqui, ó. Opa. Deu um errozinho aqui, aonde? Peraí. For each. Tem que tirar esse negócio aqui, ó. Coloquei um cifrão na frente do for each e tá dando pau. Pronto. Agora ele mostrou a sequência aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 19, 29. É que foi a sequência que eu coloquei aqui. Podia ser uma sequência aleatória também. Que foi, né? Então, são essas estruturas repetições que nós temos, basicamente, quando a gente está trabalhando as estruturas dentro do PHP. Estrutura para, estrutura enquanto, e essa estrutura especial que é para mostrar alguma coisa, né? For each não tem uma tradução específica, né? É como se fosse assim, é como pega tudo, né? Para pegar tudo que tem dentro dessa variável aqui que tem alguns valores. Essa estrutura do vetor aqui vocês com certeza viram, né? Sim ou não, gente? Responde aí, só para eu ter certeza. Isso é a organização mais estrutura de dados, né, que a gente chama. Acho que teve um portunhol. Legal. Normalmente tem que ser trabalhado, porque quando a gente começa a avançar um pouquinho em exercícios, a gente trabalha isso aí o tempo todo, né? É bem comum da gente fazer isso aí. Beleza? Isso aqui é um exemplo. Né? Vou passar outros aqui para a gente entender melhor. Professor, Daniel, Oi, Marcelo. eu queria que você explicasse essa última parte, esses últimos comandos, que eu não entendi muito bem, não. Certo. Eu vou fazer de novo aqui com
com outro exemplo, né? Primeira coisa é repetir essa questão da estrutura do vetor, né? Eu vou explicar rapidinho aqui o vetor. A gente costuma fazer isso aqui, ó. Quando tem um quadro branco, a gente faz um documento aqui, ó. Vou aumentar um pouquinho aqui. Vou falar que eu tenho um vetor de cores. Esse vetor de cores, ele pode armazenar 4 valores. Vou colocar aqui 4 valores. Então, tem 4 cores aqui. Então, vou inserir uma tabela aqui com 4 colunas, né? Então, vou ter aqui o amarelo, vou ter aqui o azul, vou ter o vermelho e vou ter o verde, certo? Então, um vetor é uma variável que pode armazenar mais de um valor. Quando eu quero imprimir um vetor, eu tenho que passar por cada casinha dessa. Então, eu venho aqui, ó, nessa casinha e imprimo esse valor. Depois eu passo para essa outra casinha e imprimo esse outro valor. E por aí vai. Então, para eu fazer isso, eu uso um comando, né, que nós vimos aqui, que é um for each, que faz parte da estrutura de repetição dentro do PHP. Então, como que eu declaro isso aqui, ó? Cores é igual array, para abrir o vetor, e eu coloco as cores aqui, eu vou colocar nessa sequência mesmo, ó. Amarelo, azul, vermelho e verde. Certo? Olha só, eu vou tentar dar um eixo cores aqui, ó, para o que vai aparecer. Só para a gente ver aqui o que vai aparecer na tela, ó. Eixo cores. Vou executar. Ele mostrou um negócio aqui, ó. Ele escreveu array, tá vendo? Na tela aqui está mostrando um array. Então, quando eu dou um eixo cores, ele vê, ó, isso aqui está armazenando mais de um valor. Então, eu não consigo mostrar o valor específico se eu não tiver uma estrutura mais adequada para isso, né? Eixo cores não dá certo. Uma coisa que dá certo é o seguinte: cada vetor, isso aqui é até uma lembrança para vocês, cada posição desse vetor, ele tem um número que a gente chama de índice. A primeira posição é a posição 0, a segunda posição, posição 1, a terceira posição é 2 e a quarta posição é 3, certo? Então, a gente segue essa sequência assim, 0, 1, 2, 3, até o último valor que a gente tem. Então, isso aqui é o que a gente chama de índice. Isso aqui é importante por quê? Porque a gente consegue acessar cada casinha dessa aqui. A gente consegue acessar cada casinha dessa diretamente por esse endereço. Então, como que a gente faria isso assim, ó? Se eu colocasse cores 1, eu ia estar pegando esse valor aqui, que é essa casinha aqui de azul. Pode falar, João Pedro. Começa sempre do 0. Aí só do 0, eu não posso começar tipo 10, 11, 12, não, né? Só pelo 0. Só pelo 0. Aí, olha só, se eu der um eixo 1, assim, ó, coloco um colchetezinho, coloco 1, o que vai acontecer? Vou executar de novo aqui, ó. Ele aparece azul. Tá vendo? A gente consegue ver o nome azul ali. Porque a gente acessou esse endereçozinho aqui, ó. Certo? A gente acessou esse negócio aqui. Esse quadrinho. Agora, se eu coloco o eixo cores 3, vou executar aqui de novo, ele vai pegar o verde. Ó, pegou o verde, né? Porque ele mostrou
o que estava dentro dessa casinha aqui, certo? Só que se eu tiver, isso é porque a gente colocou 4 posições só, mas se eu tiver um vetor que pode ter lá 50, 100 valores, que isso é comum acontecer, eu tenho uma dificuldade de passar a mostrar esses valores todos que estão dentro desse vetor. Então, a estrutura mais adequada de eu fazer a impressão desses valores aqui, ó, seria exatamente essa que a gente está vendo, ó, for each, aí eu coloco o nome do vetor, ou seja, aquele que tem todos os valores, e depois eu escrevo assim, ó, s, e o nome de uma variável. Essa variável aqui, ela vai receber individualmente esses valores que eu tenho dentro desse vetor. Então, ela primeiro recebe o amarelo, depois ela recebe o azul, depois recebe o vermelho e depois recebe o verde. Então, quando eu quero imprimir os valores aqui, ó, eu vou imprimir, na verdade, essa variávelzinha cor, que vai passar a receber cada valor que eu tiver. Então, eixo cor, e aqui eu posso colocar um eixo BR, para não ficar colado um nome com o outro, né? Igual estava aqui, ó. Aí eu executo, ó. Ele mostra lá todos agora. Não vai ser um só específico. Eu vou pegar o amarelo, vou pegar o azul, vou pegar o verde, porque o for each é para varrer todos os valores que eu tenho dentro do meu vetor, certo? Então, é estrutura especial de repetição. Eu pego e passo por cada posiçãozinha que eu tenho dentro dessa organização aqui, ó. Se eu tivesse 50, se eu tivesse 100, ele ia pegar tudo isso. Beleza? Na prática, isso aqui é bem tranquilo, né? Segue o exemplo, vê como é que funciona, né? Não tem muito mistério mesmo, não. Que é bem, bem tranquilo mesmo. Beleza? Vou passar mais um exemplo aqui para vocês. Vou até apagar aqui o código. Esse projeto aqui eu vou mandar para vocês, né? De qualquer forma, eu vou até copiar ele logo aqui. Para mandar para vocês logo mais. Beleza. Vou criar um novo, né, para ficar mais fácil aqui da gente enxergar. Criar um novo projeto, a linguagem PHP. Eu vou chamar ele de tabuada. Isso aqui é um exemplo clássico também, né, bem legal da gente trabalhar. PHP Web Server tabuada. Criar aqui esse novo projeto. Para ele ficar um negócio mais dinâmico, eu vou fazer um formulário muito simples, que ele só vai perguntar qual é o número que eu quero fazer a tabuada, certo? Então, eu vou fazer uma tabuada de 5, de 2, de 3, de acordo com o que o usuário digitar dentro do formulário. Então, eu vou criar um formuláriozinho aqui, ó. Vou colocar aqui tabuada. A gente cria aquela estrutura básica lá do formulário. Tabuada. E aqui jogar aqui, ó, form method. Aqui eu vou usar o get, né, para diferenciar lá do que a gente usou agora há pouco. E aqui não tem importância, né? A informação que a gente vai passar vai ser um número só, para falar qual é o número que a gente vai gerar a tabuada. Daqui a pouco a gente coloca o nome da página. Aí eu vou colocar assim, ó, número
tabuada. 2 pontos. E a caixinha para colocar o número. Então, put type text, name, num, chamar de num. E embaixo, o botãozinho de enviar. Input type submit. Belo i, valor, enviar. O texto que aparece no formulário, certo? Então, vou executar aqui, ó. Pra gente ver. Tem a tabuada aqui. Número tabuada, botãozinho de enviar. Beleza. Olha só. Aqui eu vou criar um novo arquivo agora, né? Que vai ser o arquivo que vai receber o número. Vai ser o arquivo da tabuada. Vou colocar aqui, ó, tabuada.php. Tabuada de multiplicação, né? Uma tabuada comum aí. O pessoal estudar. Eu não sei que ano que tem que gravar, não. Eu sei que tem que estudar muito esse negócio. É interessante que a gente repete tanto que grava isso, que é uma beleza, né? Tabuada.php. Mas tem gente que tem dúvida até hoje. Que esquece. Você não tentar fazer as continhas na cabeça de vez em quando, esquece. Colocar aqui, ó. Action, né? Ação, onde que eu vou enviar esses dados, vai ser o arquivo tabuada.php. Isso aqui normalmente até parte de exercício, né? Mas é bom vocês visualizarem como é que funciona para a gente fazer direitinho. Então, vou mandar esse número para esse arquivo aqui, tabuada.php. Vou copiar aqui, ó, e vou colar, né, aqui embaixo. Vou tirar essa parte aqui do form e vou continuar nosso tabuada aqui embaixo. Então, o que que eu faço aqui, ó? Agora eu vou ter comando em PHP mesmo, ó. Primeira coisa é receber um número. Vou colocar aqui, ó, número é igual. Como o método de envio foi o get, eu vou usar cifrão underline get. E aqui eu pego o nome do campo que eu criei, que é num. Eu coloquei diferente aqui para vocês ficarem atentos, né? O nome da variável pode ser diferente do nome que eu coloquei dentro do formulário. Isso aqui é tranquilo. Ponto e vírgula. Ou seja, já vou conseguir receber esse número aí, através lá do formulário. Depois, eu vou calcular a tabuada desse número, né? A tabuada de multiplicação. É no 6º ano, né, Lucas? Então, como é que eu faço isso aqui? Se eu fizer isso fazendo assim, colocando assim, 1 vezes número vezes 1, vezes 2, vezes 3, eu até consigo fazer, né? Pensando que a sequência é pequena, de 1 a 10, mas não faz muito sentido, né? Porque estrutura de repetição até ajuda a gente a fazer essas coisas. Então, a gente pode montar uma estrutura, pode ser para, pode ser enquanto, para fazer isso aqui, ó. Vou colocar aqui, ó, para, colocar o for, né, que é mais simples, para i, vai começar de 1 até 10, e menor igual a 10, e mais. Então, o i começa com 1, enquanto ele for menor ou igual a 10, ele vai entrar na estrutura de repetição, e terminou lá a execução, ele já soma mais 1 para o i, para a gente poder dar sequência nesses números, né, do i. 1, 2, 3, até chegar no 10. Beleza? Aí agora o que eu faço? Recebi o número, entrei na estrutura de repetição, vou fazer as operações. Então, como é que eu faço isso aqui? Eu jogo aqui, ó, resultado, posso colocar aqui resultado, result, vou simplificar, né? Colocar número, que é o número que eu recebi, vezes
o quê? O I. O I vai valer inicialmente quanto? 1, né? Depois vai valer 2, depois 3, 4, 5 até chegar no 10. Aí ele vai pegar o número que a gente informou, nessa eu coloquei no formulário aqui 5, ele vai pegar o número 5 vezes 1, 5 vezes 2, 5 vezes 3 até chegar ao 10. E eu vou imprimir isso aqui na tela. Eu vou dar um eixo aqui, ó. Colocar assim, ó. Eixo número. Vou mostrar um xizinho, né, para mostrar que é multiplicação. Número vezes o i, que é o número que eu estou multiplicando agora. Vai ser 1, 2 ou 3. Colocar assim o sinal de igual agora. E depois do igual, eu mostro o resultado. Para completar, eu posso colocar um BR aqui para não ficar junto, né? Porque se ficar junto aqui vai ficar meio estranho. Olha só. Vou executar esse negócio aqui, vamos ver como é que vai dar. Será que tá pronto? Parece que tá. Deixa eu testar aqui, vamos ver. Vamos dizer que eu quero a tabuada do número 7. Clicar no botãozinho de enviar. Olha lá que legal. 7 vezes 1, 7. 7 vezes 2, 14. 7 vezes 3, 21. Até chegar aqui no resultado final. 7 vezes 10, 70. Certo? Então, com a estrutura de repetição, nós fizemos isso aqui. Mas, né, se a gente tiver a criatividade, tem muitas coisas que podem ser feitas com a estrutura de repetição dentro aí do PHP. Poderia ter usado o while aqui também? Sim, poderia ter usado o while também, né, aquela outra estrutura de repetição. Agora, desafio para vocês, né? Tem alguém que está no computador aí? Eu tô, professor. Você tá, João Paulo? Desse código aqui, né? Vou mandar esse código aqui, só essa partezinha aqui do PHP. Colocar no chat aqui para vocês. Vou colocar. O que você precisa alterar aqui para ele funcionar como essa outra escultura que nós vimos aqui, ó, do enquanto. While. Aqui, ó. Para ela funcionar desse jeito aqui. O que você precisa mudar? Vou deixar que eu vou te ajudando. Tenta modificar algumas linhas aqui dessa escultura que eu mandei para você, para ela ficar, para executar o enquanto aí. Aí você manda no chat que eu vou verificar. Se você tentar rodar aí também no computador e conseguir visualizar rapidinho, você pode compartilhar sua tela também. Mas se não, fique esperando sua resposta. Tá bom, professor, vou tentar aqui, só um minuto. Ou então você vai falando, que eu vou modificando aqui, que o pessoal já vai vendo. É o que você preferir. Então aqui, gente, vocês estão percebendo que muito dessas coisas que a gente está fazendo são coisas teoricamente simples, né? Se eu abrir aqui um pouquinho, número da tabuada, eu colocar 8 aqui agora, ó, clicar em enviar. Olha como que isso aqui fica dinâmico, ó. Então, ele lê aqui, ó, na barra de endereço, né, porque está usando o método get, o número 8. Se eu jogar aqui o número 3 e pressionar Enter, o que vai acontecer? Ele já vai responder de acordo com o 3 que eu coloquei lá em cima, ó. Então, por isso que isso a gente chama de página dinâmica. É resposta de acordo com o que o usuário informa, né? Professor, volta naquele outro código lá, por favor. Esse aí. Vou ter que fazer igual, né? Mudando qualquer coisa. O que você vai mudar nesse código para ele executar
direitinho pra gente. Basicamente, professor, nessa. Deixa eu ver aqui. Pouca coisa. Não é muita coisa mesmo, não. Vamos lá. Esse é o exemplo com o for, beleza? Agora, quer ver? Para a gente não excluir esse arquivo aqui, eu acho que consigo fazer uma cópia dele. Eu vou copiar aqui, ó. E vou adicionar um arquivo. Vou chamar aqui de tabuada. Tabuada. While.php. Tabuada enquanto. Agora, seguindo essa estrutura, como que a gente faz? Primeira coisa é passar um valor da variável de controle fora da estrutura de repetição. Então, aqui eu coloco assim, ó, i é igual a 1. Certo? I é igual a 1. I recebe a 1. Aqui, em vez do for, eu uso o while. Aqui, a condição i menor ou igual a 10 permanece. Eu tiro esse detalhezinho aqui no final, mas eu adiciono ele aqui embaixo, ó. I mais, ou I é igual a I mais 1. Certo? Só isso. Então, a gente recebe o número, I vale 1, enquanto o I for menor ou igual a 10, a gente vai entrar na estrutura de repetição, a gente vai fazer a primeira operação, ou seja, pegar o número, multiplicar por 1, vai achar o resultado, imprime isso aqui na tela, depois dá uma quebrada na linha, né? Passa o i de 1 para 2, faz a próxima estrutura, calcula novamente, imprime, passa o i para 3 até chegar no 10, que ele vai terminar a impressão, vai sair da estrutura de repetição e vai parar o código, certo? Então, só para a gente ver se está certinho aqui, ó, eu vou vir aqui no formulário, ao invés de deixar só tabuada, agora a gente vai usar a estrutura enquanto. Então, vou colocar o nome do arquivo lá para testar. Ó. Ver, ó, agora, basicamente o resultado vai ser o mesmo, né? Colocar 5 aqui, clicar em enviar, ó. Vocês estão percebendo que ele faz exatamente a mesma coisa, só que na estrutura um pouquinho diferente. Né? Aqui a gente usou o para e aqui a gente usou o enquanto. Um detalhe aqui, que o enquanto normalmente a gente usa para quando a gente não tem as condições assim, um número específico de vezes que vai ser executado. Então, o para, a gente sabe, ó, eu quero fazer isso aqui 10 vezes. O enquanto, ele é mais flexível, porque eu posso parar por determinada condição. Né? Então, aqui fica mais fácil da gente usar quando a gente não sabe exatamente quantas vezes a gente vai executar determinado código. Mas em PHP é muito parecido até. Em algumas linguagens de programação, a gente consegue passar alguns exemplos mais claros disso. Né? Até de manhã eu estava trabalhando exatamente com essa estrutura aqui. Ok? Eu vou mandar esses exemplos para vocês, né, para a gente poder dar uma estudada. E tem atividade para fazer também, né? Só que essa atividade aqui com esse conteúdo, ele é muito tranquilo, né? Acaba que a gente vai, talvez, esperar um pouquinho mais para poder passar uma atividade um pouquinho melhor. Eu vou ver direitinho, né? Mas eu gosto de passar atividade toda semana para vocês não deixarem de praticar um pouco. Eu vou pensar direitinho aqui, mas até quarta-feira eu mando lá no grupo falando se vai ter atividade essa semana ou se eu vou acumular um pouquinho de conteúdo para passar na semana que vem. Né? Mas de qualquer forma, vocês dão uma olhada no código e dão uma estudadinha aí no que a gente viu hoje, beleza? Professor, assim, ó, se der para dar uma ideia aí, mas eu acho realmente melhor dar uma semaninha para acumular mais coisas. Dá até mais tempo de dar uma olhada de novo nessa matéria que passou, da atividade passada, né? E nessa nova aí. Eu acho uma boa ideia fazer isso.
Tá, então talvez eu passe mais atividade desse mesmo conteúdo que já foi. Pode ser assim, então, né? Acho que seria bom. Então, beleza. A gente já até para vocês pegarem mais esse negócio da escultura condicional, aí pode ser que a gente coloque alguma coisa também da escultura de repetição, mas essa aqui é muito simples, né? Não tem muito segredo mesmo, não. Eu vou fazer e vou mandar para vocês até na quarta-feira. Ok? Então, boa semana para todos, né? Estudem aí bem, né? A gente tem muita coisa para fazer. Acaba que o pessoal fica um pouco assustado às vezes, né? Da quantidade de coisas que vê novo, né? O tanto de comando diferente que a gente acaba vendo isso aqui. Mas não precisa se preocupar, não. Isso aqui aprende tranquilo. Viu? Então, é isso aí. Boa tarde para vocês. Tudo de bom. Ótima semana para todos. Valeu, professor.